Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, dando continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, hoje nós vamos ler o versículo 16 e 17 da carta aos Romanos, que de forma maravilhosa o Senhor Jesus Cristo inspirou o apóstolo Paulo para escrever, não só para os romanos, mas para todos nós que temos o privilégio de ter esse conteúdo maravilhoso em nossas mãos. Diz assim: a justiça pela fé. O 16 diz: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá de fé, ou seja, da fé, ou por fé. Então nós vimos aqui a importância da fé. Hoje, se nós for observar os dias atuais, as pessoas estão em desesperanças, as pessoas estão sem fé, as pessoas, estamos aí vivendo uma pandemia, as pessoas estão preocupadas com vacina, com isso, aquilo, outro, com a ciência, e esquece muitas vezes de ter fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas da certeza das coisas que se espera. Então, nós temos que esperar no Senhor. Não que não é importante uma vacina contra uma doença, isso, aquilo, outro. Sim, Deus proverá isso, porque Ele deu capacidade para os cientistas, para os homens, desenvolver essas coisas, porque Deus tem propósito na saúde, na vida. Deus não tem propósito em morte, Ele tem propósito na vida. Por isso que a salvação é a salvação da morte, a salvação da alma, porque se o corpo físico morrer e também morrer a alma, Deus não tem prazer nisso, Ele tem prazer na salvação. E Paulo, de maneira acertada, ele fala assim: olha, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. As pessoas, muitas vezes, têm vergonha do Evangelho, mas não têm vergonha de ficar fazendo vídeos pelados, tanto homens como mulheres. Infelizmente, a gente recebe muitas vezes no nosso zap aí, nas redes sociais, quantas pessoas para se propagar em canais de YouTube ou, sei lá, em outros aplicativos, Instagram, Facebook, eles ficam fazendo exposição dos seus corpos para ver se consegue seguidores, isso, aquilo, outro. Então, isso as pessoas tinham que ter vergonha. Agora, do Evangelho, pede para eles falar do Evangelho, pede para eles falar do poder de Deus, que é Jesus Cristo. Eles não vão fazer isso. E Paulo aqui ele mostra a importância das pessoas crer como Abraão neste Evangelho. Este Evangelho foi anunciado a Abraão. Com certeza Paulo fala aqui, se a gente for ler em Hebreus, ele vai falar sobre isso. Se a gente for ler em Gálatas, ele vai falar sobre isso. Se a gente for ler João, a gente vê o apóstolo João falando dessa fé em Jesus Cristo. Então, é importante, aqui ele fala, só para ressaltar, aqui ele fala primeiro do judeu. Primeiro do judeu. Por que primeiro do judeu? Porque esse evangelho foi anunciado primeiramente aos judeus. A Bíblia nos mostra que Abraão, ele era um hebreu, ele era um judeu, e foi anunciado esse evangelho para ele. E ele creu nessa tão grande salvação, porque Jesus é o verbo que se fez carne. A palavra que foi falada a Abraão é o verbo, é Jesus, o que João cita lá no primeiro capítulo de João, que o verbo se fez carne. Então essa palavra do evangelho foi anunciado. Na realidade, eu vou mais além. Essa palavra do Evangelho foi anunciada a Adão, quando Deus falou para Adão e para a mulher dele, Eva, ele falou assim: olha, de você, mulher, vai sair um que vai pisar a cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. É o Evangelho, é as boas novas, é o Evangelho da salvação. Então, se vocês depois possam ler, leiam João 3, diz, versículo 3, versículo 36, vai falar sobre crer.
E depois vocês lêem também que Paulo aqui, ele se fundamenta na palavra de Deus, ou seja, no Velho Testamento também. Depois vocês lêem em Abacuque 2:4, que vai mostrar lá essas fundamentações de Paulo. O 17 diz assim: pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá de fé. Quando Paulo fala que como está escrito, ele está referindo a Abacuque, lá no capítulo 2, versículo 4, que fala que o justo viverá de fé, vai ser justificado pela fé. A justiça de Deus é de fé. Paulo, escrevendo aos Hebreus, lá no Hebreus 10, no versículo, se eu não me engano, 36 até o 38, ele fala que, todavia, o justo viverá pela fé. O 38 fala isso, o justo viverá pela fé. Então, a importância da fé para a gente ser justificado. E nós não podemos retroceder nessa fé. Ou seja, nós não podemos duvidar dessa fé. Nós temos que ser constantes. Nós não podemos ficar nos nossos pensamentos manquejando na fé. Nós temos que ser constantes, sempre atento, sempre buscando conhecimento para nos fortalecer nessa fé e ser justificado em Deus, buscando essa justiça de Deus, de fé em fé, conforme Paulo nos fala aqui. Então, para hoje, era isso que eu tenho, é isso que eu tenho para refletir com vocês. Espero que Deus possa estar tocando no coração de vocês e que vocês possam cada dia adquirir mais fé, mais esperança, porque esse é o propósito de Deus. A salvação está no Evangelho de Cristo Jesus, nas palavras do Senhor. Então, é importante que nós possamos crer. A palavra crer no grego quer dizer a mesma coisa de fé. Então, se você tem fé, é porque você crê. Bem-aventurado aquele que crê, aquele que não duvida, aquele que não tem dúvida no coração. Então, que nós possamos, nesses dias de tantas dificuldades, de pandemia, de doenças, disso, daquilo outro, que nós possamos adquirir fé em Deus e as demais, e buscar a Ele em primeiro lugar, porque assim as demais coisas vão ser acrescentadas às nossas vidas. Um forte abraço e fiquem todos com Deus e até o próximo.